Certeza. Agora me fala uma coisa, se eu quiser implantar ou começar a utilizar o Maker lá na educação infantil, eu utilizo esses mesmos quatro pilares e eu queria te aprofundar um pouco a pergunta, principalmente nas séries iniciais, né, educação infantil e os primeiros anos das séries iniciais. Como é que é o papel do professor, né? Como é que ele deveria se portar na sala, se portar no sentido de ser mediador ou não, ou ele dar caminho? Qual é o melhor jeito de trabalhar o maker nessa faixa etária dos pequenininhos? Excelente, professor. Essa é uma boa pergunta. E, inclusive, ela cai aí num outro assunto, né, que a gente também estava batendo papo, que é a questão de até onde é maker, né? O que que é maker, o que que não é maker, né? Por que que tem esse nome? E de uma certa maneira ele é um nome que ficou gourmetizado, né? Hoje a gente fala de maker, as pessoas já imaginam logo de cara um laboratório gigante e tudo mais, né? Bom, essa mesma ideia dos pilares do maker, né? Do observar, do explorar, do hackear e do compartilhar, eles são super aplicáveis, tem tudo a ver, mesmo com a educação infantil, né? Inclusive, na educação infantil, é onde a gente mais trabalha a questão do observar e do explorar, porque é onde os alunos eles estão começando a entender como as coisas funcionam, né? Por que que quando eu faço uma coisa X, acontece uma coisa Y? Então, esses pilares, eles estão super relacionados. E uma coisa interessante também, né, dessa jornada aí de se tornar um maker, de fazer uma aula maker, né, de se tornar um maker, é que não precisa, né, calma os corações, não precisa ter uma impressora 3D super cara, não precisa ter uma mega oficina, um mega laboratório, né, o maker, se a gente resgatar, né, qual que eram as origens do maker, né, por que que ele surgiu, a ideia, basicamente, é você resolver problemas, né, através de projetos. E a gente resolve problemas através de projetos desde muito tempo atrás. A gente não precisa de uma impressora para resolver um problema, né? Às vezes um pedaço de papelão ou um pedaço de papel mesmo, né? A gente já consegue fazer um monte de coisa bem legal. Então, isso era um outro ponto que eu gostaria de deixar aí a mensagem, porque tem muita gente que ainda pensa nisso, né? De tipo, eu não sei, eu não consigo aplicar o Maker aqui na minha escola, porque eu não vou ter recurso, né? Acho que o mais importante quando a gente quer aplicar o Maker é essa, realmente essa vontade, né, de colocar a mão na massa e fazer acontecer. Eu Eu, tenho eu, um queria, eu queria caminho. insistir um pouco com você no sentido do professor, né? Que me preocupa, por exemplo, Uhum, um professor que não está habituado, ele tem lá uma carga a ser cumprida, tem todas aquelas questões do projeto pedagógico, da apostila, da isso. família, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. É, então, assim, uma cultura maker eu implantar na escola era uma pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, no sentido de poucos recursos. Eu não tenho Uhum. recursos para comprar isso, comprar aquilo, enfim, né? Então, esse professor, o que ele tem que fazer? Ele tem que reservar 50 minutos por semana, ou ele implanta esse projeto junto com o que ele está desenvolvendo? Qual é o melhor caminho para fazer isso? Bom, vamos lá então. É, a resposta é que não tem um caminho único, né? Nenhum caminho certo, né? Existem vários caminhos diferentes que a gente consegue implementar o Maker, né? Eu gosto de um caminho que é para o professor que ele está começando, né? Então é algo bem inicial, algo que para quem não tem nenhum conhecimento do Maker, mas ele quer entender, ele quer experimentar, ele quer fazer aquilo acontecer, para sentir, né, se realmente faz alguma diferença ou se não faz nenhuma diferença. Então, o que eu recomendo para quem quer começar? Né? A primeira coisa é o professor pensar em um experimento pequeno, nada muito grandioso, né? Então, quando a gente fala de um
um experimento pequeno é algo que ele saiba exatamente onde ele quer começar e aonde ele quer chegar. E aí, nesse sentido, vale super a pena você relacionar com uma matéria que você já está aplicando, né? A gente não precisa inventar um projeto novo da cachola. A ideia do Maker dentro do colégio, para mim, é que ela sirva como um verbo de ligação entre as disciplinas. Porque dentro do movimento Maker a gente consegue ligar várias coisas, né? Um aprendizado baseado em projeto, quando a gente está fazendo um projeto com as crianças, a gente não está usando só a matemática, ou a gente não está usando só a língua portuguesa, a gente está usando várias disciplinas, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo é pensar em um pequeno experimento. Pode ser, por exemplo, e os professores eles já fazem bastante isso, né? Então, por exemplo, quando tem época de festa nos colégios, é inerente que os professores vão acabar fazendo um projeto junto com os alunos, né? E se a gente já faz isso para uma época de festa, será que a gente não consegue associar isso para outros conteúdos também, né? Então, será que a gente não consegue trabalhar a matemática falando um pouco de cultura também? Por exemplo, as culturas africanas, elas têm a matemática é fortíssima e eles trabalhavam de uma matemática com uma matemática que ela é extremamente prática, extremamente mão na massa. As histórias eram contadas com matemática, né? Então eles usavam matemática para contar histórias. Então, olha que legal. A gente não precisa ir muito longe, né? A gente pode trazer isso e é o ideal que isso aconteça para o nosso dia a dia. Então, se um professor fosse começar, a primeira dica é pensa num experimento pequeno. Algo pequeno que você precisa ensinar e, de preferência, alguma coisa que ela esteja relacionada com o conteúdo que eles já estão vendo, né? É um começo, então é legal que você já tem uma experiência ali, né? De repente você já deu alguns anos de aula sobre aquela mesma disciplina, você sabe aonde você quer chegar. Então você não precisa fazer um grande trabalho de pesquisa para descobrir aonde você tem que chegar, você já sabe, né? Já está ali na sua rotina, já está planejado. Um outro ponto importante aí para quem quer começar dentro dessa linha de implementar o Maker, que eu acho super relevante, é que você precisa confiar no processo. E isso, professor, muitas vezes é difícil, porque ele é um processo que, como eu disse para você, que não tem uma resposta certa e uma resposta errada de como eu começo a implementar o Maker, também não vai ter um caminho certo dentro do Maker, né? E isso reforça o ponto de começar por um projeto que você já tenha uma noção de onde você quer chegar. Porque dentro do Maker, a gente tem que entender que o aluno vai errar e o professor é parte disso. O professor vai errar junto, né? O professor, quando a gente está falando das aulas Maker, ele não é mais o centro do conhecimento, né? Como ele não deve ser em nenhuma outra disciplina, né? A gente está aqui passando por um momento onde tem muitas aulas à distância, onde os alunos eles já chegam com uma bagagem dentro da escola gigantesca, porque eles veem muito YouTube, eles veem vídeos, eles leem na internet. Então, o aluno já entra na nossa sala de aula com uma bagagem gigantesca. Então, o professor ele tem que realmente abrir mão de uma vez de eu tenho que ser o detentor do conhecimento para fazer parte desse processo de conhecimento. E o movimento Maker, ele é muito isso. A gente vai errar, né? Na Engenhoteca, a gente tem uma frase que a gente brinca bastante, que a gente sabe como o projeto vai começar, mas a gente não tem nenhuma ideia de como ele vai terminar. Porque esse caminho que o aluno vai trilhando, ele pode ir por diversos caminhos diferentes, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de meio ambiente, se eu estou falando de lixo, por exemplo, a gente já teve projetos que viraram um jogo, projetos que viraram um site, projetos que viraram um robô que pegava lixo. Então, a gente não sabe como ele vai terminar. A gente sabe o objetivo final, que seria, por exemplo, ensinar e conscientizar os alunos sobre a importância da reciclagem. Mas como ele vai fazer aquilo, a gente não sabe. E se a gente não sabe, não tem como a gente fazer um passo a passo certinho. Então, é muito importante que o professor confie no processo, né? Errar faz parte, errar é bom, né? Não tem nenhum problema em errar, e isso tem que ser feito num ambiente seguro, né? E quando a gente fala ambiente seguro, não necessariamente
um ambiente onde o aluno não vai se machucar, não vai ter tesoura com ponta, não é exatamente sobre esse seguro que a gente está falando. Ele é importantíssimo, né? Acho que não precisa nem citar. Mas um ambiente seguro para o erro, né? É muito comum que a gente não queira que o aluno erre, né? Na verdade, é muito comum que a gente não queira que nenhuma criança erre, né? É óbvio que é importante para a criança ter o repertório, né? Ela precisa ter uma referência ali para saber para onde que ela tem que ir, né? E isso eu vejo como importante a gente poder dar um repertório. Mas, por exemplo, uma coisa é você dar um papel e uma tesoura na mão de uma criança e falar, recorta um círculo. E aí, quando ela começar a recortar, você vai lá e tira da mão dela e fala, não, você está fazendo tudo errado. E você fazer para ela, né? Outra coisa é você deixar que ela faça e depois refletir em cima daquilo, né? Vamos ver se parece mesmo um círculo, né? O que a gente poderia ter feito para melhorar? E isso seria criar um ambiente seguro, né? A gente não precisa buscar ali que saia tudo perfeito, né? A gente tem que entender que tem alguma limitação ali de coordenação motora, a criança está aprendendo e, e faz parte, né? Tem que ser um ambiente seguro para errar. E aí, por último, mas não menos importante, é que você tem que se divertir no processo, né? Então, a partir do momento que você tira aquele peso de, poxa, não pode dar nada errado, se der alguma coisa errada aqui, não vai ser legal, eu vou ter que cobrar a criança, né? Ou eu mesmo, né, vou acabar me cobrando muito, né? A partir do momento que você criou um ambiente seguro, você confiou no processo, fica até quase que natural você se divertir junto, né? Isso é importantíssimo, isso faz, assim, toda a diferença nas aulas é quando o professor está se divertindo, né? Eu sou apaixonado, assim, por dar aula sobre o Movimento Maker, porque eu estou sempre aprendendo com os alunos, e isso é sempre muito divertido, né? E eu acho que todo professor tem isso dentro dele, né? Quando você vê que o aluno está empolgado com a disciplina, que ele está interessado em fazer o projeto, que ele está realmente pensando, né, em maneiras diferentes de fazer aquilo e ele não vê a hora de chegar àquela aula. Então, quase que fica natural, mas é uma habilidade importantíssima, você se divertir, né? Quando tira o peso de, tem que ser assim, 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 é, calma, não vai correr tudo como você planejou, né? As coisas vão sair do que você organizou, elas vão se perder um pouquinho, mas isso tá tudo bem, né? Isso faz parte desse processo. Então, Marcos, a gente tem aqui um comentário e uma pergunta. Vou te pôr primeiro o comentário, eu queria que você desse uma lida comigo. Da Luciana, ela põe que máxima a cultura maker ajuda na criatividade, na troca de experiências e incentiva o aluno a colocar na prática o que sabe e o que ele quer aprender, interligando os conhecimentos, tendo o professor como mediador, tutor ou curador no processo de aprendizagem. É isso mesmo? Lu, é exatamente isso, Lu. Você pegou a essência da coisa, né? A gente tem que realmente deixar o aluno pensar, né? Ele colocar a mão na massa. E a cultura maker ela serve exatamente para isso, né? E pegando isso que a Lu está falando aí, fica bem claro. A gente não precisa de uma impressora 3D ou de uma corte a laser para fazer isso, né? Óbvio que se o colégio tiver, melhor ainda. Aí os alunos vão voar, né? Vão criar coisas ainda mais sofisticadas. Mas não precisa de tudo isso, né? Com um pedaço de papelão e uma tesoura, a gente consegue fazer muita coisa. Então, entendeu tudo, Lu, tá certíssimo. É exatamente isso que a gente está falando. Excelente, excelente observação. Eu vou te pôr uma pergunta que entrou no chat da Carol, mas é da Marli. A Marli é uma super parceira nossa aqui também. É uma especialista em espectro autista. Tem uma filhinha maravilhosa que é a Mariana, que também é autista, por coincidência. E ela está nos perguntando assim, como que a gente pode adaptar a cultura maker aos alunos de inclusão? E se você já teve alguma experiência com alunos de algum tipo de deficiência auditiva, intelectual ou mesmo autista? Ela chama Marli. Marli, obrigado pela pergunta, viu? É excelente. A gente tem que, sempre quando a gente está falando de educação, a gente não pode esquecer, né, das crianças que elas precisam de alguma adaptação especial, né? E muito bacana. Com relação a alguma deficiência auditiva, eu ainda não tive nenhum aluno que eu precisei lidar diretamente. Então, nesse caso, não. Mas já tive muitos alunos, e ainda tenho,
que trabalham dentro do espectro autista, né? E essa adaptação, ela acaba acontecendo de forma praticamente natural. Tudo que a gente faz dentro de uma sala de aula normal, a gente vai fazer dentro dos espaços que são reservados para o maker também. Normalmente, quando eu trabalhei com os meus alunos dentro do espectro autista, assim, eles gostam muito, só que tem um fator que é um pouco diferente, né, que eu acho que eu até me identifico um pouco, né, que eles gostam de fazer coisas específicas. Então, essa parte do caminho, não seguir um caminho retilíneo até o final da jornada, né, que é o que a gente espera para toda criança, dentro do espectro autista, ela é ainda mais saliente. Então, a gente percebe que ele não vai seguir o que a gente quer, ele não é um padrão certinho. A minha organização não serve para nada, né? Basicamente, eu tenho que estar ali como um tutor, ajudando a guiar, para que o aluno ele se descubra, ele entenda, né? Então, o professor ele precisa ter essa sensibilidade de poder guiar o aluno dentro desse processo. Mas, assim, é super, super tranquilo, são atividades que normalmente são de construção, de mão na massa, então eu vejo até com mais tranquilidade de ensinar e explicar alguma coisa onde o aluno ele vai ter contato com outros tipos de interação do que a interação clássica, do aluno sentado e o professor falando. Então, eu percebi que dentro do espectro autista, isso foi, assim, super tranquilo. Com relação a crianças que tenham deficiência visual, por exemplo, eu ainda não trabalhei, mas eu fiquei sabendo de um projeto muito legal aí, do pessoal da Playing Company, que eles estavam fazendo uma atividade, uma dinâmica, né, construindo uma série de atividades onde as crianças que têm deficiência visual, elas iriam trabalhar com Lego para a construção de conhecimento, né? Então, a ideia é que eles conseguissem explicar para pessoas que não são cegas como que é a visão deles sobre o mundo, né? Como que é a perspectiva deles sobre o mundo. Então, podemos dizer que encaixa um pouco nessa questão do movimento maker, né? Que a gente aproveitar o aluno, né? A observação que o aluno tem do mundo, explorar como as coisas funcionam, e depois hackear e compartilhar, né? Com as outras pessoas. Eu achei esse projeto muito legal, muito bacana. Recomendo depois quem quiser procurar, né? Saber um pouquinho mais. Eu fiquei sabendo que é o pessoal da Play Company que está organizando. Eu achei bem, bem legal, assim. Mas a minha experiência, ela se limita mais no espectro autista mesmo, com relação ao movimento maker. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com quem tem alguma deficiência visual ou auditiva. Mas eu adoraria o desafio aí. Se precisarem de ajuda, contem comigo. Fica o convite. A Marli é uma super pesquisadora, inclusive dentro da tua universidade, no ABC, que sei que você trabalha lá também. De repente, vocês podem se encontrar e desenvolver um trabalho aí maravilhoso, né? Porque ela conhece muito do assunto e eu acho que vai, de repente, dar um bom trabalho para vocês dois aí. Olha aí, excelente. Marcos, Homens e mulheres de verde juntos. é isso aí. Marcos, agora eu vou falar como diretor de escola, né? Como é que você me convence a investir nessa ideia? Além de sair lá no folder de matrícula, que mais que isso me traz de bom para dentro da minha sala de aula? Legal, professor. Ó, quando a gente está falando do movimento maker, né, eu estou falando aqui de uma cultura maker raiz, tá? Não estamos falando aqui da cultura maker, vamos chamar de Nutella, onde a gente simplesmente vai vender para o pai que a gente tem um espaço maker cheio de ferramentas lá, que o aluno vai usar uma vez por semana, ou vai se usar, né, uma vez por mês, sei lá. O que a gente está falando aqui é de uma mudança na cultura das aulas, né, uma mudança na cultura do colégio. Então, o que é o diferencial, né? Você, dentro do colégio, você tem uma maneira a mais daquele aluno aprender, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual. Você aprende melhor como, professor? Você é mais auditivo, você é mais sinestésico? Sou mais auditivo. Então, imagina que a gente está na mesma sala de aula, né?
E com uma aula tradicional, a gente tem basicamente uma via ali de aprendizado, né? Agora, quando a gente começa a implementar essa questão da cultura maker, a gente está acessando o aluno dos mais diversos lados possíveis, né? E isso é super interessante, porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito, e quanto mais maneiras diferentes a gente dá para o aluno aprender, melhor, né? Ainda mais porque a gente não está falando aqui de uma aula regrada, onde a gente vai ditar para o aluno o que é que ele tem que fazer, né? Tá, não é que você vai ter que pegar a cola e o papel e fazer isso, não. A gente está falando aqui de algo onde a gente dá uma temática, a gente propõe uma situação, um problema para o aluno, e ele pode resolver da maneira como ele achar mais legal, né? E o professor, ele vai ali instruindo, mas não sozinho, junto com as outras fontes de pesquisa, né? Hoje, não tem como, todo mundo tem um celular na mão, né? Sempre à disposição, e não é diferente para os alunos, né? Em especial os alunos de Fundo 2 e ensino médio. Hoje você fala uma coisa durante a aula, eles já estão imediatamente com o Google na mão pesquisando para ver de onde surgiu aquilo, se é aquilo mesmo, né? E a gente não tem que ter medo disso como professores. A gente tem que abraçar essa ideia e trazer para dentro da sala de aula. Então, para um diretor, por exemplo, que quer implementar isso dentro da sua escola, eu vejo que faz todo sentido, porque você está engajando ainda mais o aluno no aprendizado, né? Então, são diferentes formas de você ter a motivação, a atenção e conseguir entregar aquele conteúdo para o aluno. Então, eu só vejo vantagens, assim, no movimento maker, quando a gente está falando de até onde a gente consegue alcançar aí, os nossos alunos em sala de aula.